Olá, estamos de volta para mais um encontro com o objetivo de refletir a respeito do livro Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo espírito André Luiz. O objetivo do nosso encontro é analisar o capítulo de número 18, que diz respeito ao que André Luiz denomina efeitos intelectuais. Ele é uma conjugação, se eu posso assim dizer, do capítulo precedente, onde nós tivemos a chance de examinar os fenômenos físicos. De certa forma, ele está aprofundando aquilo que em O Livro dos Médiuns foi classificado por Allan Kardec como os efeitos pelos quais se manifesta a mediunidade. Efeitos que se dão em razão do espírito, seja ele reencarnado, esteja ele fora da matéria. Para isto, todo o apontamento feito no transcurso dos capítulos que precedem a estes dois especificamente foi no sentido de nos dotar de informações capazes de perceber agora aquilo que ele então vai dizer se dá de uma maneira muito mais ampla do que nós podemos imaginar. É óbvio que todos imaginam que a mediunidade tenha um propósito. É assim que ela é estudada por Allan Kardec. Mas em nenhum momento mesmo, está na doutrina espírita a informação de que os fatos ditos mediúnicos são um privilégio do conhecimento espírita. O que nós aprendemos, isto sim, é que a manifestação do ponto de vista espírita tem um propósito. E esse propósito não está longe de ser aquele que é a chave do próprio propósito do espiritismo, que é mostrar quem somos e, em decorrência de tal informação, estabelecer uma conexão, porque se somos os espíritos, fica evidente de que sobreviveremos à existência física. Se há possibilidade de contato entre espíritos, estando alguns presos à reencarnação e outros delas separados, um segundo ponto fica evidenciado, que é justamente o da comunicação entre estas faces de um mesmo mundo, que ora permite as existências de natureza material, como as que vivenciamos presentemente, e ora a vivência do ponto de vista espiritual. E vai um pouco mais além, ao nos deixar evidenciado que o espírito, quando na realidade além da experiência material, programa-se para começar novas experiências. E isto, então, é a grande chave que o Espiritismo apresenta, a pré-existência da alma. A possibilidade da alma existir, os espiritualistas assim pensam. A possibilidade das almas se comunicarem também aparece quando se considera a qualidade de algumas das almas, a depender da visão espiritualista que se adote. São almas que se entendem, ocupem uma posição hierarquicamente superior às almas dos homens que estão na Terra. Então, são vistas, trazem recomendações, deixam advertências. Toda a história religiosa de algumas denominações é cercada de fatos assim. O Espiritismo vai um pouco mais além.
toma as coisas do ponto de vista da absoluta naturalidade e, a partir dela, vai estabelecendo informações, nos dando parâmetros que ajudam, então, a entender como é que isso se processa. O trabalho de André Luiz é um trabalho voltado justamente para mostrar um mecanismo, analisando como se desenvolve este contato e tomando por parâmetro sempre informações que os homens detemos através do conhecimento científico num amplo espectro. Nós ouvimos abordar questões, por exemplo, ligadas à física, ligadas à mecânica, ligada aos fluidos. Nós ouvimos falar a respeito dos conhecimentos que a biologia nos fornece. Nós ouvimos apontar detalhes a respeito do conhecimento que a psicologia veio trazer para, para a humanidade, através das análises por ela desenvolvidas. Então, é deste conjunto, para não trazer outras questões, como a filosofia, a questão ligada a outras particularidades, notadamente de áreas de uma ciência conhecida como mais dura, que observa os fatos e os repete, trabalha no sentido de conhecê-los, é ancorado nisto que ele então vai estruturar um raciocínio. O que nós veremos hoje, embora se mostre, de certa forma, o mais próximo daquilo que os espíritos acresceram de informações e que Kardec cuidou de apresentá-las em O Livro dos Médiuns, a partir das suas observações e das observações daqueles que com ele conviviam, nós vamos perceber que André Luiz avança muito. Ele vai cuidar justamente dos efeitos intelectuais e que não são, por consequência, como muitas das vezes admitido pela ciência, efeitos que decorrem da matéria. Quando nós conversamos com alguém que se aprofunda no estudo dos fenômenos da mente, é necessário que avancemos no nosso contato, nas nossas observações, nas nossas leituras a respeito daquilo que este intelectual, este pensador apresenta, para ver qual é o ponto de partida que ele tem para admitir a presença dos fenômenos intelectuais. Porque para muitos não se trata nada além de uma manifestação da própria matéria. E isso traz, evidentemente, uma limitação de abordagem enorme. Muitas vezes eu tomo contato porque, vivendo no meio de livros, falando sobre livros o tempo todo, conversando com pessoas que se debruçam para estudar e se valem de livros, eu vejo indicações que são muito interessantes. E eu quero delas tomar contato, delas me aproximar e a elas até me referenciar, mas fico sempre com esta preocupação. Por onde tais autores, por onde tais trabalhos andam, de onde eles partem. E mas não é raro mesmo, eu diria para vocês que é absurdamente frequente, exceto do ponto de vista da literatura espírita, e deparar com informações que morrem aí. Não é realmente uma manifestação cerebral, é algo que deflui da mente, a mente é uma emanação dos neurônios que integram o cérebro, etc. E aí a gente fica numa trava, porque nós partimos de uma premissa que não é a premissa espírita. A premissa espírita parte da realidade do espírito, daquilo que nós efetivamente somos. Nazil, mas a ciência não identificou. Nós veremos hoje, e eu chamava a atenção de vocês no nosso último encontro, que chegaria um momento de nós aprofundarmos um pouquinho mais a análise do pensamento de Charles Richer. Charles Richer, um notável pensador
prêmio Nobel, conhecedor profundo da ciência, foi, do ponto de vista do conjunto de informações científicas, aquele que mais próximo esteve da admissão, e seria para ele algo concreto, porque ele chegou a deixar isso muito claro num de seus escritos, deixou isso muito claro, eu vou falar sobre ele, que a realidade espiritual efetivamente existe. A sua posição naquele momento, eu não tenho dúvida, embora pudesse levá-lo, como ele admitiu, ao completo descrédito, e por isso ele não fez essa afirmação, representaria o mais avançado posicionamento daqueles que estudam com profundidade, os intelectuais, para a afirmação de algo que no século XIX, Allan Kardec não teve dúvida de afirmar. Recebeu críticas da Academia Francesa? Sim, mas antes dele, Mesmer já havia recebido. Outros que houveram pensado exatamente na mesma linha de fatores extracorpóreos, extrafísicos, também foram ridicularizados. Mas a verdade vai estar com quem? Com quem espera o aplauso ou com quem se mostra coerente? Acho que a essa altura da nossa jornada, dos nossos estudos, fica muito claro que a verdade está ao lado da coerência. E esta coerência nunca busca agradar, ela busca ser fiel àquilo que sabe. Então, não resta dúvida, diante de um questionamento, mas nós somos espíritos? Sim, somos espíritos. E se há campo, nós vamos, então, avançar um pouco mais, para poder, em tais oportunidades, ofertar um pouco do conhecimento que nós já temos, que é o conhecimento a respeito dessa realidade. Tá? O capítulo é estruturado dentro de algumas coisas muito interessantes, né? A primeira delas, quando ele se reporta às ocorrências cotidianas, para dizer aonde nos sintonizamos, qual é a faixa vibracional em que nós estamos. E isto hoje, em termos de conhecimento e de prática de redes sociais, é de uma fidelidade assombrosa. Quando ele escreveu isto, não havia ainda disseminada a ideia do computador, é um passo posterior, e mesmo quando os computadores foram utilizados em rede, algo que nas universidades era feito na década de 80, final dos anos 90, com toda tranquilidade, os intercâmbios, as redes de computadores, né, a WWW, era o mecanismo através do qual o conhecimento de um lugar chegava a outro. Todas as instituições de ensino que se dedicavam à pesquisa, o tripé onde trabalham as universidades é o ensino, em que qualquer instituição escolar trabalha, a extensão, que é levar serviços à comunidade, um papel que é desempenhado há muito tempo, mas notadamente a pesquisa. É através da pesquisa que nós conseguimos aprofundar o nosso conhecimento e, de certa forma, devolver à comunidade onde estão inseridas as universidades benefícios. É daí que advém toda sorte de progresso no conhecimento material que nós vamos encontrar. Graças a esses homens e mulheres, esses espíritos que aprofundam seus conhecimentos, nós conseguimos ter vantagens. Esta que estamos tendo agora é fruto justamente disso. As empresas têm interesse no conhecimento, porque sabem que dele advirá amanhã os seus lucros, a sua presença, e por isso contam com linhas de fomento a esse tipo de coisa. Tá? Então, ele começa justamente pondo essa questão na mesa. Como é o nosso comportamento nas ocorrências do cotidiano? O que ele chama
reflexos condicionados específicos. Presta atenção, porque a gente já fez esse estudo. Então, nós temos alguns hábitos. Ele se reporta aqui à época em que o livro foi escrito, que era a época de se esperar a chegada do jornal, as edições semanais de revistas. Ouvia-se, sim, o rádio, mas a TV ainda não tinha, embora a projeção que teve e que tem nos nossos dias, mas ela não tinha os programas com noticiários, com informações que pudessem nos chegar. Então, ele abre um aspecto, né? O homem busca nos jornais, e eu diria hoje com tranquilidade nas redes sociais, o noticiário, as informações com as quais se sintoniza. Negócios, assuntos comerciais, pensamentos sobre lucros, sobre ações, sobre compra e venda. Busca um sócio para compartilhar os seus negócios e, dessa forma, ambos se associam, várias pessoas estão ali. Diz ele, ambos vão se sintonizar numa vibração e que, embora tenham impulsos, resoluções que são individuais, elas partem de uma base comum. Há outros que se decidem por fatos de natureza policial. Escolhem, divulgam, comentam crimes e desastres que lhe impressionam. Passam quadros mentais que são muitas vezes terrificantes, e com isso plasmam a sua própria versão dos fatos. É interessante porque nós não estamos presenciando os fatos que muitas vezes somos informados, mas nós plasmamos a nossa versão. Plasmamos a nossa versão. E com isso, insiste ele, nós atraímos companhias simpáticas, né? Aquelas que nos são afins, com pensamentos da mesma natureza, embora cada um com o seu campo pessoal de interpretação. Fecha ele o raciocínio. Formas, pensamentos formam o fluxo tóxico de imagens deploráveis em torno da tragédia, com reação em cadeia a outras mentes interessadas. Por vezes, diz ele, semelhantes conjugações de ondas desequilibradas culminam em grandes crimes públicos, nos quais espíritos encarnados em desvario pelas ideias doentes que permutam entre si, se antecipam às manifestações da justiça humana. Tendo essa informação, eu participei de uma banca em que a pessoa comentava justamente a ocorrência dos linchamentos. E ela começou o seu trabalho, porque é um trabalho de natureza jurídica, não foi minha orientanda, mas eu fui um dos integrantes da banca. Ela começou exatamente pela lei de Lynch, que nos Estados Unidos autorizava a vingança pelas próprias mãos. Daí vem a palavra linchamento. E o mais difícil em todo aquele processo, de entender aonde ela queria chegar, onde o seu orientador eventualmente a ajudou a chegar, foi mostrar que nós tínhamos na legislação, e esse foi o embate mais sério da banca, né, porque eu me contrapus à ideia dela e do seu orientador, no sentido de que nós já temos na legislação como punir aquele que vai lá e, de repente, lesa alguém que entende que cometeu um crime, aquele que chega a matar o que cometeu um crime, porque ela defendia, seu orientador também, a necessidade de um novo tipo penal para cuidar do lixamento. Isso ele esquece, é homicídio.
é homicídio. Se ele matou uma pessoa porque entendeu que estava fazendo justiça pelas próprias mãos, ele cometeu um homicídio. Isso. E aí fui levantando o caso, que eu recebi o trabalho antes, e fui mostrando, olha, caso tal, de tal lugar, resultou na condenação de alguns ao homicídio, outros à lesão corporal. E isto é evidente. Não, mas a gente precisava ter um crime só por linchamento. Não, não. O que o conhecimento espírita nos permite? Entender isso que vem agora. A extrema ferocidade daqueles que são atacados de loucura coletiva para mais tarde responderem às silenciosas arguições da lei divina, cada qual, segundo sua colaboração na extensão do mal, cada qual toma a sua atitude. Diante de um fato deplorável que realmente pode nos trazer muita comoção, o nosso sentimento precisa ser diverso e não adverso. Nós não podemos entrar na onda dos que querem fazer a justiça pelas próprias mãos. Nós custamos tanto em nível de evolução a chegar a um aparato como o do Poder Judiciário, que não é um aparato perfeito e nunca será. Perfeita é a justiça divina. A dos homens nunca será perfeita. Nunca. Mas não há, em momento algum, nenhum filósofo, nenhum daqueles que aborda a questão da justiça como valor, não há em nenhum deles a ideia de que nós vamos encontrar nos seres humanos a prática da justiça. Nós temos, muitas vezes, justiciamentos. E isto não é a ideia que Allan Kardec nos apresenta, por exemplo, em O Céu e o Inferno, fruto das reflexões que ele obtém na parte 4ª de O Livro dos Espíritos. Porque a justiça divina, ela se municia de valores que nós, espíritos em jornada evolutiva, ainda não adquirimos. Não adquirimos. Então, o sentimento nosso é de raiva, é de querer punir, e muitas vezes essa raiva que se exterioriza em nossos pensamentos, em nossos comentários, em nossas vibrações, ela chega a vias de fato, em que o sujeito, numa turba, acaba envolvendo-se e vai partir para gestos que são gestos que não têm o menor cabimento numa sociedade que afirma ter valores e, principalmente, afirma ter valores que foi Jesus quem nos legou. De Jesus nós ouvimos o perdão, inclusive ao inimigo, a aceitação da limitação do outro, o convite a não mudar. É só lembrarmos do episódio que só aparece no Evangelho de João, e por isso é muito questionado, da mulher surpreendida no adultério. Ela é levada até Jesus, o que dizia a lei mosaica, que surpreendidos, plural, em adultério, ambos, homem e mulher, deveriam ser conduzidos até os organismos que cuidavam da aplicação das regras estabelecidas naquele código de normas. E podiam ser ambos lapidados. Poderiam sofrer penas menores, mas poderiam ser lapidados e ficariam, evidentemente, marcados pela comunidade onde viviam. Aparece perante ele como uma mulher. O sentido de justiça que Jesus traz é o sentido elevado. E ele, então, se volta para aquelas pessoas e diz, olha, tudo bem, se qualquer um de vocês estiver livre de qualquer mácula, e nós não somos livres de mácula, esse é que é o detalhe, nós não somos, então atira a primeira pedra. Pega aí, prega a boca, lapida, fala mal, proclama, critica, você é livre, você não faz, então tá joia, você pode. Não sei se faria. É esse o sentido da lição. Mas ninguém faz nada, porque
em sã consciência, e esta é a razão para a gente não dar continuidade às críticas, não dar continuidade a esse tipo de comportamento, é hora de fechar mesmo, de deixar que aquilo por nós não avance. Se vai avançar por outro caminho, eu não posso responder pelo outro. Vocês perceberam que o tempo todo ele fala, é uma conduta pessoal. Eu não vou deixar seguir. Se outro vai, eu já não respondo por outro. O que eu posso garantir é que se eu ouvir, eu não vou multiplicar, eu não vou retransmitir. E parou aí, né? Vai continuar, mas não por meu intermédio. E descobre, depois de encontrar apenas a mulher, que aqueles que a acusavam não estão mais ali. E por que não estavam ali? Bom, fizeram um rápido exame de consciência. Eu não estou livre de qualquer tipo de mancha, de qualquer tipo de falta, para passar a mão numa pedra e lapidar essa mulher. Até porque sabiam eles que ela deveria estar acompanhada daquele que foi surpreendido em adultério com ela. Ninguém comete o adultério sozinho. Exige um concurso de duas pessoas. Onde estava o adúltero que a acompanhava? Não sei se não foi surpreendido ou se foi libertado, era amigo de alguém. Irmão X depois trabalha essa narrativa de um jeito fantástico, quando Simão Pedro quer saber, né? Pedro sempre personifica para o irmão X essa teimosia de ir além do episódio. É muito interessante. No livro Boa Nova, a gente pega muito dessas características, né? Todo um estudo psicológico que o irmão X faz sobre aqueles que seguiam a Jesus. Não é o único, mas é aquele mais profundo que eu conheço, né? É dos livros onde há essa preocupação de mostrar as nossas faltas, a nossa baixa evolução. A mulher, então, diz, foram embora, não estão mais aqui. Bom, você também pode ir. Eu não vou te condenar. Mas, olha, presta atenção, não repete isto. Pode ser que seja mais séria a consequência se você for surpreendida. Veja a postura da justiça divina, que nos dá novas oportunidades. Então, diante de fatos assim, nós não podemos efetivamente contribuir de maneira a que eles se disseminem. Eu acho que, em princípio, nós não deveríamos nem buscá-los. Na página do jornal, somos poucos, talvez, os que os assinem com regularidade, os leiam com regularidade, todo mundo gosta de se informar por rede social, né? É a hora de virar a página. Juro que eu não consigo perder meu tempo, que é muito escasso, para coisas assim. Não consigo compartilhar uma notícia que me chega de alguém que está enfrentando uma dificuldade, seja ela qual for. Não tenho. Nem me comprazo em ver a imagem que reproduz, o acidente, reproduz. Não me comprazo, não me sinto à vontade e, juro, ignoro. Eu sempre achei de uma excrescência enorme aquilo que se chamava de videocassetada, que é você gargalhar da desgraça de alguém, porque eu já caí, sob qualquer ponto de vista que você queira tomar a palavra queda, mas eu já caí, já tropecei, já tive tombaços fenomenais e percebi na plateia que estava comigo muito pouco de interesse de ajuda, mas de gargalhada foram muitas. Ninguém veio me estender a mão para perguntar se eu havia quebrado alguma coisa, se eu tinha, de certa forma, torcido. Não, não. Quer dizer, esse sentimento que busca demonstrar o nosso estágio evolutivo real, e aí a gente vai entender a questão da sintonia, esse sentimento a gente tem que procurar mudar, porque é mais uma encarnação. Para ser perdida, sim, não dá. André Luiz, então, vai para o tópico 2, a mediunidade ignorada. Na pauta do reflexo condicionado específico, surpreendemos também
vícios diversos, tão vulgares na vida social. E ele nos apresenta 4. Maledicência, a crítica sistemática, os abusos de alimentação, os exageros do sexo. 4 pontos da vida cotidiana. Veja que ele não critica a questão das condutas, exceto pelo lado negativo que elas trazem. Quando os espíritos foram questionados se comentar sobre algo que alguém tinha feito para não repeti-lo era prudente, perguntou Kardec, eles disseram com toda certeza. Se você faz isso para não repetir, você se instrui. E isto é útil. Quando eu comento de maneira sistemática, e ninguém é certo, a não ser eu, o que mostra que eu sou aquele que nada contra a corrente, porque somos espíritos no mesmo nível evolutivo aproximado. Então, temos as mesmas tendências, ainda estamos na Terra. Estamos na Terra. É sinal de que não dá para sair criticando como se todos os outros estivessem errados e eu fosse o único que estivesse certo. O abuso na alimentação, o uso sempre foi permitido. Aliás, é dele que nós sobrevivemos. O abuso já não, porque o abuso leva à viciação. E a mesma coisa no sexo, onde ele coloca os exageros, aquilo que ultrapassa a linha do comportamento que deve ser esperado. São as aberrações. Então, diz ele, um encarnado de destaque lança uma notícia em reunião social. Os que aderem à calúnia lançam oscilações mentais indignas e plasmam formas pensamento estranhas que envolvem o conjunto. Em comunhão temporária, de onde cada um se retira com excitações inferiores, disposto a ações vulgares particularizadas. É assim que se dá na maledicência, em que alguém procura o outro justamente para comentar algo que não é positivo, que não é valorativo, no sentido de enaltecer. Por que não olhar as boas condutas? Não, nós temos sempre as más. Puxa, ele veio à festa, mas com essa roupa, isso é roupa de vir à festa? É que ele tinha. Ah, por que ele não tem um gosto melhor? Porque talvez não detenha recursos e nem informações. Se você as detém, procure ajudá-lo, mas não censurá-lo, não criticá-lo. E respeite também as opções. Se eu gosto de ser porta-estandarte, que seja. E os outros entendam a minha postura. É uma questão de ver o degrau evolutivo em que cada um de nós está, em que cada um de nós está. A crítica destrutiva, aquela em que a pessoa, nem bem nos aproximemos dela, despeja um caminhão de coisas que você não consegue nem equilibrar. Sabe, essas horas, ter 2 ouvidos é complicado, porque se fosse um só, entraria metade. Você daria um jeito de fazer o outro ficar totalmente... Mas não, vem e joga, joga. De alimentação, eu nem vou comentar. É o mal do nosso século. É o mal do nosso século. Eu vou dizer nosso século porque nenhum de nós aqui tem mais de 100 anos. Então, é o mal do século em que reencarnamos. O excesso de alimentação. E nós descobrimos que o passar do tempo nos traz muito mais malefícios do que benefícios. E bastaria dizer não. Não quero, obrigado. Ou, se fosse consumido, um pequeno pedaço para mim está ótimo. Mas o sujeito fica pensando em quantos pedaços consegue comer.
Me vem sempre a imagem da pizza. Ela vem, geralmente, como regra, fracionada em 8 pedaços, se for a maior, tá? Aquela que o sujeito costuma comprar para comer em família. Se ele consegue comprar uma em 8 pedaços, estão em 4 pessoas, o que se deduz em simples raciocínio matemático. Cada um poderá usufruir de até 4. Você considera que essa pizza tem metade de sabor de um jeito e metade de outro, então cada um terá chance de experimentar. Mas nós convivemos com pessoas que, quando a pizza aparece, você já fica com medo dela ser a primeira que vá dela se aproximar, porque não deu tempo de servir no prato e ela já comeu o dela. E aí pega o segundo e pega o terceiro, o que significa que alguém não vai conseguir, dos 4 presentes, comer o pedaço da outra pizza, diversa daquela que colocou no seu. Geralmente, as mães cumprem esse papel. Elas, então, abrem mão, renunciam. Não, eu não queria, só queria um mesmo. Não, elas gostariam de ter. É só uma questão de botar freio. E que tem que ser, primeiro, um freio de fora para dentro, são mesmo os pais que impõem esse limite, e depois o espírito tem que avançar. Olha, não dá, não dá. Tem outras pessoas, e outras pessoas que têm os mesmos direitos que nós temos. Diz então André Luiz, cada um foi influenciado de acordo com as suas inclinações, mas debita a si próprio. Se você grifar essa palavra, nunca mais vai esquecer dessa frase aí. Debita a si próprio os erros que cometa conforme suas emissões mentais. Quer dizer, a influência chega. Qual é o meu papel? Rechaçá-la. Mas e se eu pegar e entrar na onda? Bom, você tem um débito. É seu. Mas foi ele. Sim, sempre outro pode nos influenciar, encarnado ou desencarnado. O problema é você resistir. Sabe por que ajuda tudo isso? Porque agora ele apresenta. Tais notas ajudam a compreender os mecanismos da mediunidade de efeitos intelectuais, em que encarnados e desencarnados se associam nas manifestações da chamada metapsíquica subjetiva. Olha, ele reportando-se à última manifestação científica existente na Terra a respeito de tais fenômenos, aquela feita por Charles Richer. No seu livro, hoje está aqui na minha mão, está fácil, Tratado de Metapsíquica. São 2 volumes, Tratado de Metapsíquica. Né? Eu não vou mostrar o original, porque o original está nessa capa aqui, tá? Não adianta muito. Essa aqui dá, e depois vocês vão poder ter acesso aos detalhes sobre edição, etc. Essa edição que está aqui é da editora LAC, né? Em que ele tem a chance, então, de desenvolver o seu raciocínio, né? Que, infelizmente, não foi além. Olha onde ele parou, no limiar do mistério. Um romance em que ele, então, explica com muitos detalhes, né, as questões das relações humanas e faz toda essa exposição, por incrível que possa ser, lastreado no conhecimento espírita. Se alguém já leu, sabe daquilo que eu estou falando. Se não teve a chance de ler, vale a pena conhecer. É um romance curto, não é extenso, porém é de uma profundidade enorme. E aqui, num trabalho de pesquisa muito bem feito por Samuel Nunes Magalhães, há um estudo no Brasil em que ele mostra o que Charles Richer poderia ter sido.
o apóstolo da ciência e do espiritismo. Ele trouxe todas as condições espirituais, todas, 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 para vencer essa limitação que decorre do conhecimento da ciência, que não dá um passo adiante. Porque ele afirmou nos seus estudos, muito claramente, está no Tratado de Metapsíquica, né, que os efeitos intelectuais são aqueles efeitos que apresentam a manifestação do que se chama a telecinesia. Perdão. A metapsíquica subjetiva, os fenômenos psi, que são fenômenos que não estão ligados apenas à matéria. A matéria é o veículo pelo qual eles se exteriorizam enquanto estamos aqui reencarnados. Uma matéria que cada vez mais descobrimos ser energia. Os fenômenos de natureza psíquica são procedentes do espírito. E Richer os analisa, não só no aspecto relacionado àqueles do último estudo, os físicos, mas principalmente aqueles que se dão por intermédio da inteligência. Né? Se é característica dos fenômenos de natureza física terem a sua manifestação muitas vezes constatada, mas com ignorância por parte daqueles que são os sujeitos das manifestações e que servem de elemento para que os espíritos que os produzem alcancem seus objetivos, na questão que envolve os efeitos intelectuais, o papel do espírito encarnado ganha muita, mas muita relevância, né? Por quê? Porque nós vamos encontrar, como diz André Luiz, em todos os lugares, milhões, né? Eu acho que hoje a cifra é a dos bilhões de espíritos em tarefas de elevação, enquanto tem espíritos em tarefa de perturbação, de elevação e de perturbação. E estão em todos os lugares. Ele diz: expositores, oradores ocupam a tribuna, escritores ocupam as mídias, divulgadores ocupam as redes sociais. E todos são influenciados por espíritos que têm fins superiores, mas também por espíritos que têm fins inferiores. Em largos processos, como ele faz questão de assinalar, de mediunidade ignorada. Os fatos vulgares em todas as épocas da humanidade. A partir daí, é necessário, então, perceber por que é que se insiste tanto em que a mediunidade seja conhecida, para que o seu exercício possa se dar na forma do tópico 3º, por disciplina, a mediunidade disciplinada. Um médium que é disposto a ver as suas faculdades serem ampliadas à luz do espiritismo, cujos princípios, e isso a gente nunca pode perder de vista, os princípios vêm da estrutura doutrinária, que são aqueles de nos explicar os problemas do destino e do ser. É a monumental obra de Leon Denis. Os problemas do destino e do ser, né? Quem eu sou
e para onde vou. É evidente que ele vai analisar os inúmeros aspectos em que isto se apresenta. E a Federação Espírita optou por dar destaque a um deles. São outros tantos apresentados na obra, mas optou pela dor. A obra originalmente não trata disso, é o problema do ser e do destino. A dor é um acréscimo feito na tradução brasileira, inclusive no título. Felizmente, ela não é a única tradução. O CELD, a CELD, né, o Centro Espírita Leon Denis, fez uma publicação do mesmo livro, em que o título, então, recebe o parelhamento correto da edição francesa, que é do ser e do destino. É isso, é disto que se ocupa a doutrina espírita, dizendo quem somos e qual é a nossa destinação. Porque, na maneira em que ela nos apresenta, nós percebemos que temos muito ainda a avançar. É a mensagem do Evangelho. Do capítulo 7 ao 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz aquilo que precisamos ir vencendo para chegar ao 17, que é o sede íntegros, né? Na tradução do De Sacy, que Kardec usa, a palavra sede perfeitos, mas na tradução do hebraico, de onde vem a expressão, buscando mesmo até no grego mais antigo, a ideia é sede íntegros, isto é, tenhais todas as qualidades possíveis, porque Deus, diz-nos Jesus, é perfeito, mas Deus, podemos ser maximamente íntegros. Então, qual é o nosso destino? Atingir, no grupo, diz André Luiz, amparado na prece, emite oscilações mentais próprias no rumo da entidade que comunga com os seus pensamentos. Curioso, né? Que muitas vezes as pessoas pensam que a irradiação vem do espírito. Nós dizemos quem somos, daí as ligações que estabelecemos. Eu vou à reunião e as minhas comunicações são só de espíritos que sofrem. Bom, como é que é o seu dia? Quais são as vibrações que você emite o dia todo? São positivas, construtivas? Não. Nossa, o meu grupo dá a impressão que é um pronto-socorro. Bom, é como a gente vive, no meio é um pronto-socorro, né? E aí você atrai. Nós fazemos as oscilações que vão permitir. É o que ele disse, nós temos na Terra milhões, e eu que trouxe para bilhões, de espíritos voltados para um propósito e bilhões ainda presos a outro. Não precisa ninguém imaginar nada diferente disso. Diz ele, então, para nós, é comum que no início experimente períodos de vacilações e dúvidas, pois confunde influenciações do plano espiritual com suas próprias emissões. Sou eu que estou falando, não tem nenhum espírito aqui falando por mim. Você é um espírito, você é um espírito. E se não tiver condições de trazer manifestações de natureza espiritual e o grupo tiver condições, você pode fazer um belo exame das suas próprias tendências, recordando-se de episódios praticados agora, de episódios anteriormente vividos. Não há problema algum. Nós somos imortais e trazemos conosco, olha lá o cérebro triuno de André Luiz no Mundo Maior, nós trazemos conosco as experiências que tivemos. Continua ele, não percebe que muitas vezes já se encontra inconscientemente automatizado com as influências espirituais e, a princípio, pode até pressupor que as ondas mentais alheias, trazidas ao seu próprio espírito, não sejam mais do que pensamentos arrojados do próprio cérebro. Os pensamentos arrojados do próprio cérebro recebem
a palavra técnica animismo. As manifestações anímicas existem. Nós estamos aqui justamente falando sobre elas, né? Eu recebo e repasso, eu entro em ondas vibracionais. Bom, em relação ao espírito, eu preciso, então, trabalhar no quê? No discernimento de ideias. Voltado para a própria consciência, segundo a lei do campo mental, aquela que diz que a gente assimila influências, que a gente guarda afinidade, o aprendiz da mediunidade se tortura, interrogando-se indevidamente se não deveria abandonar o desenvolvimento mediúnico. Dar curso, pois não consegue discernir suas próprias ideias das que pertençam às entidades que o amparam, esquecendo-se de que ele próprio é um espírito responsável com o dever de resguardar a própria vida mental e enriquecê-la. Ele próprio. Com o quê? Enriquecê-la com o quê? Bom, com aquilo que ele está falando desde que nos falou sobre sintonia. Valores mais elevados. E como eu posso obtê-los, Nazil? Por dois caminhos muito, mas muito difundidos e que foram a bandeira do Espírito Verdade. A virtude, o amar e o conhecimento, a instrução. Através desses dois parâmetros, nós vamos conseguir alcançar outras ondas mentais, mas nós temos que buscá-las. Elas, a depender de onde se situarem as nossas oscilações, não nos atingirão. Lembra-se da abordagem da questão que envolve as ondas, em que ele fala do comprimento da onda, tem ondas que você consegue, tem outras que você não capta, precisa de aparelhos. Ótimo! Como vão juntando as coisas agora? A gente vai entendendo por que ele trilhou aqueles caminhos. Porque nós sabemos que um aparelho com recursos nos permite ter uma qualidade melhor de sintonização e nos permite também atingir outras ondas em que vamos captar informações melhores. É assim que trabalha aquele que quer avançar no conhecimento de natureza espiritual. É assim que aquele que busca uma melhor sintonia vai se preparar. Mas ele tem que ter valores e precisa de conhecimento. Ele precisa. Onde ele vai obter o conhecimento? Através das práticas instrutivas que desenvolver. Ninguém aprende de orelhada, infelizmente. Até ouvir nos ajuda a aprender. Porém, a capacidade de retenção ela é muito menor do que aquela que decorre da leitura, da anotação e da reflexão. Foi por isso que ele também nos recomendou a reflexão, em que eu paro, eu reflito. Isto é de tal forma assimilado por mim que eu não terei problema, não vou esquecer mais aquilo. Aquilo que eu anoto, que eu observo, que eu interligo. Agora, o que eu ouço, bem, o que eu ouço muitas vezes eu vou me esquecer. Ou então a gente fica naquele processo, olha, eu lembro de tal coisa, não dá. A retenção é mínima. É necessário mesmo esse parar e pensar. Na questão dos valores, é típico processo educacional, autoeducacional, auto. E basta que a gente siga aquela regrinha que é básica. Tudo aquilo que quiseres que os outros vos façam, fazei vós também. Então, eu adoraria ser criticado. Legal, pode criticar à vontade. Não, eu não gosto de ser criticado. Puxa vida, que falta de compreensão, que falta de aceitação. Ótimo, então não seja você o que critique. Veja como é fácil educar-se. O detalhe é querer.
Por isso os espíritos insistem, seria tão simples vencer as más tendências, mas falta vontade. E sem ela, ninguém chega a lugar algum. Sem vontade, nós não chegamos a lugar algum. Então é necessário estar atento, porque no tópico 4, ele vai anotar a questão da passividade mediúnica. E agora examina a coisa para aquele que venceu a hesitação inicial. Pode ser meu, pode não ser meu. Vou prestar um pouco mais atenção, né? Vamos ver se isso não tem aqui algo que efetivamente não seja procedente das minhas experiências, das minhas recordações. Se o médium consegue vencer tal período de hesitações e dúvidas, entendendo que importa, acima de tudo, o bem a fazer, e oferece conduta reta à espiritualidade superior, na sua vida, suas ações cultivando a prece, passa então a ser objeto da confiança dos benfeitores desencarnados, que lhe aproveitam as capacidades no amparo aos semelhantes, dentro do qual assimila o amparo a si mesmo. O exercício da mediunidade, longe de oferecer o amparo a todos que nos buscam, é primeiramente um amparo a nós mesmos. Nós experimentamos esse amparo, esse suporte, mas é necessário sair, vencer as nossas resistências, as nossas dificuldades, as nossas limitações, porque a espiritualidade, diferentemente dos encarnados, sabe aquilo que pensamos, sabe quais são as nossas ideias. Dentro da reunião mediúnica, seja na casa espírita ou em qualquer ambiente, não há essa restrição. Kardec criou a Sociedade de Estudos em Paris, porém, os trabalhos aos quais ele compareceu, seja na casa de Madame Plaine-Maison, os desenvolvidos com Hermance Dufour e com outras médiuns, as filhas do Baudin, etc., eram trabalhos feitos em residências. O que interessa é a qualidade daqueles que estão ali, vencidas a curiosidade, a especulação. A sintonia espiritual é algo que podemos ter o tempo todo, desejável, desde que não nos furtemos dos nossos compromissos. Porque médiuns por excelência, e vou tomar aqui o parâmetro do Chico, porque não conheço melhor, nunca ouvi falar de um melhor, nunca descuidou das suas obrigações de trabalho, porque ele sustentava a si e aos que dele dependiam, de compromissos de natureza familiar, cuidou de irmãos doentes, cuidou de sobrinhos enfermos, cuidava de gatos que os outros não queriam, cuidava de cachorro que alguém deixou depois que desencarnou e por aí afora, para, nos momentos em que teria o descanso, como espírita, consciente do papel que lhe cabia, dedicava-se à psicografia. Todo mundo quer pôr os pés para cima porque está cansado. Do quê? De cumprir uma jornada que leva aonde? Porque a gente tem que ser honesto e perguntar onde nos levam as nossas jornadas. A gente descobre que muitas vezes fica correndo em círculos. Crescimento espiritual zero. Ah, mas a minha conta corrente tem valores, eu consegui isto, consegui aquilo. Que pena, né? Tudo que você conseguiu ficará. Nada vai te acompanhar. Ora, os seus valores espirituais são imortais. Então, nós temos que conquistá-los. É o desafio do 17 do Evangelho. 7, 8, 9, até 17. Sede íntegros. Quer dizer, buscai vencer todas essas limitações para chegar num ponto de ser íntegro, ser melhor. Eu não vou repetir os capítulos aqui, porque não é o campo apropriado. Mas você que tem o Evangelho aí, abre e veja onde nós transitamos do 7 até o 17.
e vai ver que cada uma daquelas chamadas significa um ponto que a gente tem que superar. É ser humilde, é ter clemência, é sair de si. São todos desafios. Nós só chegaremos a ser íntegros sendo melhores, sendo melhores. Os benfeitores espirituais, eles olham quem somos nós. Vamos voltar naqueles quatro tópicos que nós vimos no momento recuado e que naquele instante poderiam soar até fora do contexto, né? Olha como é amarrada a proposta do André Luiz. Quanto maior o nosso aperfeiçoamento, quanto maior a nossa abnegação, quanto maior a nossa cultura, quanto maior o nosso desinteresse, mais sutis serão os nossos pensamentos. E, consequentemente, mais aguçadas as percepções mediúnicas, que propiciarão maior demonstração de serviço no bem. É isto que precisa. Para ter contato com a espiritualidade benfeitora, nós temos que ser emissários dela. Enquanto nós não formos, não adianta. Então, veio o livro dele, a gente lê o livro, nossa, que perturbação. Evidente. Mas o nome aqui parece de um espírito venerando. O nome da entidade, para o espiritismo, tem relevância zero. Zero. A recomendação dada a Allan Kardec, transcrita por ele em O Livro dos Médiuns, é muito, muito lúcida. É melhor jogar 99 verdades fora do que deixar passar uma mentira. E o sujeito apresenta um livro que atribui a alguém respeitável, mas que, de repente, escreve em português errado, que manda informações que não são espíritas, não tem base alguma doutrinária, elas ficariam bem num romance, porque o romance, forma de literatura que os franceses estimularam tanto e nos deram tantos excelentes exemplos, vem de Roma, na ideia de você contar as coisas com o seu ponto de vista. Esta ideia ficaria bem, mas atribuí-la a alguém, e principalmente a uma entidade que você sabe não faria aquele tipo de observação, isso deveria ser o norte de quem faz a leitura das obras, para depois divulgá-las. Espera aí, vamos olhar. Vamos ouvir 3 opiniões. O que vocês acharam? Não tem condição. Olha, não tem condição, a gente não divulga como espírita. Não tem problema ser divulgado. Alguém vai bancar isso? É o próprio autor. Gente, o próprio autor pode bancar o que ele quiser. Ele pagando, não tem problema. Agora, a editora espírita, que precisa vender o de hoje para pagar o de amanhã, que não tem caixa, ela não pode se prestar a esse tipo de coisa. Não dá, não sobrevive, não vai adiante. Fracassa. Mas o ego dele é um problema para que ele administre, não para que eu administre para ele. Se o ego dele é inflado, ele dá um jeito. Mas se esse livro foi escrito pelo fulano, que veio aqui e ele disse que o fulano está aí. Maravilha, maravilha. Né? O que a gente vai fazer? Não tem problema. Ele publica, tá joia. Nós vamos dar um espaço para ele divulgar? Também não dá, porque vai divulgar numa casa espírita um livro que não é espírita. Sabe, isso tem espaço para divulgar em shopping center, em feira livre, em salão de festa, onde o camarada quiser. Mas na casa espírita, não. E nem cercar lançamento com certas promessas, certas coisas que são muito equivocadas. Isso é bobagem. É bobagem. Então, cego que conduz cego, terminam os dois no barranco. E isso se o barranco não for precipício, porque se depois dele tiver um precipício, os dois caem. É preciso entender que nós recebemos uma doutrina lúcida. De Jesus já fizemos tudo para escondê-la. Agora, não dá para esconder o espiritismo nos egos inflados de espíritas que não conhecem espiritismo. Não dá. Tá? Então, aquilo que é elevado
tem efetivamente uma matriz elevada, porque aquilo que não é, não vai representá-la nunca, nunca. É preciso pensar sobre isso. Ele vem agora e analisa, então, essa passividade no mecanismo do cérebro e as faculdades. Contando com a colaboração do médium, os instrutores atuam nos mecanismos do cérebro para a formação de certos fenômenos, como o musicista que produz a melodia, cujas ondas sonoras se associam na música, assim também as ondas mentais se conjugam na expressão. A maior afinação do instrumento permite o toque do artista. E aí, então, diz ele, nós vamos identificar a psicografia mecânica ou intuitiva. Na psicofonia, graus de consciência, inspirações e premonições. Está o quadro dos fenômenos inteligentes sobre os quais Allan Kardec se debruçou. Ele foi olhar e descrevendo, porque as formas em que isso vai se dar, a materialização dessas ideias é fenomenal. Na psicografia, nós estamos tendo aqui o retrato. Na psicofonia, livros como Falando a Terra, né, são um exemplo evidente da qualidade, mensagens gravadas, em que nós temos a condição de ouvir, de refletir. A inspiração que muitas vezes os oradores nas tribunas espíritas possuem, nos grandes momentos da humanidade, quando produzem discursos como o do pastor Martin Luther King, em que, usando uma expressão, eu tenho um sonho, ele foi capaz de modificar a visão do mundo a respeito da igualdade. Eu tenho um sonho, marcando naquela frase inspiradíssima, ele convenceu uma multidão, milhões de pessoas o ouviram. E aqueles que o seguiram, de que não é a cor da pele que torna os homens separados, mas a mente daqueles que se julgam superiores ao outro. Somos todos espíritos em jornada de evolução. Sobre premonições, puxa, o mais recuado que a gente pode chegar é no texto que está estabelecido na Vulgata, antes dele nos livros inspirados, que Ataná apresenta na literatura judaica e de outros tantos povos, as pitonisas, que traziam sim informações, apresentavam pressentimentos. Isto está claro, é evidente, né? Então, basta olhar para que a gente identifique esses fatores. Onde está isso? No tópico 5, conjugação de ondas. Esta conjugação de ondas mentais está presente em todos os fatos mediúnicos. A mente do médium, condicionada à prece, emite oscilações próprias que sintonizam-se com as do espírito comunicante. Dificuldades de filtragem mediúnica influenciam quando não há riqueza de material interpretativo na mente do médium. E aí a gente cai por terra, né? Vê cair por terra aquela expressão de que eu não preciso estudar porque os espíritos me instruem. Quantas vezes eu já ouvi essa bobagem? Olha, a gente está abrindo mais um curso, você não quer participar? Ah, não posso, eu sou médium. Aí eu tomo um choque. Não pode? Aí que você deve. Não, eu não posso. Sabe por quê? Porque os guias me instruem. Que guia te instrui, cara pálida?
Que guia te instrui? Acorda! Que fase de espiritismo você está? Que guia te instrui? É você o seu guia. É você que tem que suar para aprender. É você que tem que dar base. Sem base, você vai querer, não estou esperando aqui uma mensagem de um espírito muito elevado. Não virá. Não virá mesmo. Nem mandará bilhete. Não dá para perder tempo. Os espíritos superiores têm ocupações, não estão aqui para satisfazer curiosidade de espírito que está na Terra e não sabe nem o que é. Como é que vai ficar acolhendo o sujeito que não se empenha nem para estar na sintonia? E assim, diz ele, as mais vivas fulgurações angelicais. Vocês prestaram atenção na palavra, na expressão, as mais vivas fulgurações angelicais passarão despercebidas para quem as procura com sede da luz do além, né? Se você não busca isso sem dar condições, excetuados os casos especiais em que médium e espírito se completam perfeitamente, nós estamos diante de um caso aqui notório, Chico e Emmanuel, é uma sintonia assustadora, mas a vida do Chico ninguém gostaria de ter. Que horas vamos trabalhar, Chico? A hora que eu paro, né? A hora que você para. Não se preocupa, porque eu chego aqui qualquer hora. É meia-noite? Tranquilo, vamos trabalhar da meia-noite às 3 da manhã. Mas amanhã eu tenho que levantar às 5. Bom, você tem, eu vou permanecer acordado, trabalhando. Então, lá estava ele às 3 horas da manhã, indo dormir, indo no dia seguinte, levando os papéis para a fazenda modelo, e na hora do almoço, pedindo para usar a máquina de escrever que tinha para transcrever. E à noite levava para ser rabiscado, porque Emmanuel começava rabiscando o capítulo escrito no dia anterior. Troca isso, mexe aquilo, troca aquilo outro. Agora vamos começar o de hoje. No dia seguinte, ele tinha que passar limpo aquele anterior e passar o novo. Torcer para ele não resolver mudar alguma coisa do anterior. Porque só com esses originais ele conseguia remeter para quem ia publicar e ainda ouvir, como ouviu Sueli Caldas Schubert, testemunhos de Chico Xavier, ouvir críticas no sentido de que, olha, isso aí é viagem na maionese. Essa obra só pode ser ficção científica. A obra era Nosso Lar. Ficção científica. Hoje o sujeito faz o filme 2, se puder faz o 6, e diz, nossa, que obra fantástica. Os diretores da época não pensaram assim, não. Acharam que aquilo era pura fantasia. Pura fantasia. E tinham o conhecimento espírita nas mãos. Então a gente precisa pensar disso, né? Continua ele para nós. Na maioria dos casos, apesar da integração mental profunda, a predominância, grifa essa palavra, predominância, da influência mediúnica nas comunicações, cujos traços característicos, os do médium, assinalarão as manifestações até que a força psíquica da humanidade se mostre mais aperfeiçoada para a mais aprimorada evidência do plano superior. É isso mesmo. Só será disseminada a influência superior quando os receptores forem melhores e a humanidade for melhor. Essa é a condição estabelecida desde sempre. Vai haver a evolução individualmente, qualquer um de nós evolui. Agora, enquanto coletivo, só se evolui coletivamente. E nós precisamos do conjunto. O conjunto tem que ser melhor. Muitas vezes, quando a maioria
já está em zona vibracional melhor, você pode até organizar uma migração de espíritos que estão atrapalhando isto. Nós temos relatos em em A Caminho da Luz a respeito dessa situação. E o relato romanceado pelo comandante de Armond em Exilados da Capela. Então, você tem informações desses processos de migração, mas para onde irão os espíritos que eventualmente migrarem? Ah, vão sofrer. Não, eles vão reaprender a ser úteis em condições adversas, porque não conseguem permanecer nas condições que o mundo em que eles estão já atingiu. É por isso que eles vão migrar. Eles precisam desta lição. E para onde forem, levarão o conhecimento que possuem, mas precisam levar o sentimento de amor, porque fazer as coisas submetendo os outros à escravidão, matando indiscriminadamente por se julgar superior, ninguém avança moralmente. Dois são os caminhos que conduzem à evolução: o conhecimento, mas a moralidade. Duas são as alças que nos erguem, e sem uma delas ninguém vai para lugar nenhum. Então, às vezes, é necessário. Obtive conhecimento importante, aprofundado, ele se tornou útil para alguém? Ele melhorou a vida dos demais? Não. Nós chegamos no último tópico, que é aquele que envolve aqueles dois fenômenos que eu passei só levemente, porque tinha um momento certo para abordá-los, que são o da clarividência e da clareaudiência. Idêntico mecanismo, diz André Luiz, a conjugação de ondas preside os dois fenômenos, porquanto, pela associação avançada dos raios mentais entre a entidade e o médium, dotado de mais amplas percepções visuais e auditivas, a visão e a audição se fazem diretas, do recinto exterior para o campo íntimo, graduando-se a expressões as mais variadas. Né? Quem são os médiuns videntes? Questões 167, itens, perdão, 167 e 168 do Livro dos Médiuns. São aqueles dotados da faculdade de ver os espíritos. Deve ser permanente ou muito frequente. Allan Kardec, puro. Livro dos Médiuns. O que é a clarividência sonambúlica? Livro dos Espíritos. Questões 428 até 455. Livro dos Médiuns, 167, 168. Livro dos Espíritos, 428 a 455. É a alma que vê e pode fazê-lo à distância ou através de corpos opacos, à dupla vista. Vidente, o clarividente do ponto de vista sonambúlico. E o médium audiente? Livro dos Médiuns, 165. São aqueles que ouvem a voz dos espíritos. Voz que pode ser interior, que se faz ouvir no foro íntimo, e a gente viu Chico muitas vezes. Emmanuel está aqui me dizendo. Lógico que estava dizendo para ele. Nós que estivéssemos do lado, poderíamos não perceber, porque, do contrário, não precisaria ele dizer que Emmanuel está me dizendo, todo mundo estava ouvindo. Mas tem a voz exterior, que muitas vezes se mostra clara e distinta, qual se fosse a de alguém encarnado. É assim que está no Livro dos Médiuns. Né? Então, o que é a clareaudiência, Nazil? A faculdade mediúnica que consiste em perceber as vozes dos espíritos. E o que vem a ser o médium clareaudiente é aquele que tenta a faculdade,
ele percebe as vozes dos espíritos. E, com isso, ele tem condições de fazer a sua transmissão, faz a sua sintonização, né? Você vai encontrar a necessidade, então, de conjugar as ondas. Existe essa autuação e você vai buscar condições de fazer esta transmissão. Quando ele aprofunda esse exame, dentro do capítulo, ele nos mostra que na insuficiência de recursos extrasensoriais, surgem em tais médiuns a vidência e a audição internas, baseadas mais intensamente na conjugação de ondas, atuando sobre as ondas mentais do médium. O espírito transmite-lhe quadros e imagens, valendo-se dos centros autônomos da visão profunda no diencéfalo. Transmite-lhe também vozes e sons, utilizando-se da cóclea, tanto mais eficiente quanto melhor for a sintonia. De tal forma que o médium, então, supõe que ele possui um aparelho, um espelho dentro dos olhos, e por isso é que ele está vendo, ou ele tem uma caixa acústica e que está reverberando aquilo que lhe falam. É evidente. Há, nesse momento, justamente a transmissão, que vai chegar até todos que com ela estiverem sintonizados. Se dá caso a caso assim, porque o médium quem desenvolve a sua tarefa. Vocês perceberam a riqueza das informações, né? A qualidade da análise. Esses capítulos que a gente tem visto aqui dentro, particularmente dos efeitos, sejam os físicos, sejam os intelectuais, eles dão, baseados que são em informações muito, mas muito claras, e que podem ser observadas, seja pelo conhecimento da anatomia, pelo conhecimento da parapsicologia, da metapsíquica, que vem a ser a parapsicologia, vem a ser a modernização da metapsíquica, eles nos dão condições de desenvolver. Eu gostaria de ter entrado um pouco mais na questão dessas explicações dos aspectos parapsicológicos, né? Falar dos fenômenos que são chamados psigama, que são os fenômenos subjetivos. Eu até esbocei num certo momento, mas vi que não teria tempo para poder trabalhar aquilo. Ou os fenômenos são objetivos, os fenômenos psicapa. Quem estudou com o doutor Hernani Guimarães Andrade sabe disso. Dentre os fenômenos psigama, eu me lembro dele destacando, olha, telepatia, clarividência, a pré e a retrocognição, e a gente, então, pensava naquilo e dizia, caramba, a clarividência permite justamente perceber fenômenos, e você vai ali identificando tais fenômenos para poder trabalhar, tá? E isso ajuda. Você percebe imagens e vai descrevendo. Essa descrição pormenorizada, quem tem aí o volume, o livro, vai poder encontrar, porque foi onde eu fui buscar, né, no Parapsicologia Experimental, tá no capítulo 4º, tá? Tem uma edição que é mais recente desse livro, eu tenho a sorte de ter a edição primeira lá. E o capítulo não mudou, mudou a diagramação. Diagramação hoje é melhor. Vale a pena. Hernani Guimarães Andrade é um autor que vale a pena ser lido, principalmente porque faz essa ponte. Como André Luiz projeta em Mecanismos da Mediunidade, ele faz essa ponte entre o que o conhecimento da ciência nos permitiu obter e aquilo que essa realidade de natureza espiritual nos oferece. A gente fica aqui convidando você para estar conosco num próximo estudo da mesma obra, Mecanismos da Mediunidade. Obrigado